Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. De vez em quando a gente esquece de ligar o microfone, né? Sem microfone não rola. Então, gente, esse é o Memória Capixaba, né? Que é um canal que eu montei aqui no YouTube também, outras plataformas, né? Para a gente tratar sobre a história do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, essas relações com a capitania, com a província, com o Estado, desde o Império, República Velha, Nova República, etc., é, da nossa contemporaneidade também, né? Falar do que está acontecendo hoje, desafios para o futuro, né? Que é o assunto que sempre nos interessa muito e a gente está sempre tratando aqui. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos falando sobre navegação pelos rios do Espírito Santo. Então tem do sul, por exemplo, tem navegação lá do Paraíba do Sul, divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, o Itabapuana, o Rio Piúma, o Benevente, em Anchieta, o Rio Santa Maria, aqui em Vitória, o Rio do Espírito Santo, aqui no estuário que nós estamos aqui na Baía de Vitória. O rio vem serpenteando lá das Minas Gerais e desce aqui. O Rio Doce, o Mucuri, o Rio Reis Magos, o Jacaraípe, e os inúmeros rios, né, que a gente tem aqui, desde a divisa com o Rio de Janeiro ao sul até a divisa com a Bahia no norte, lá no Mucuri. E, claro, os rios que descem do oeste aqui para o Oceano Atlântico, que passam pelo Espírito Santo, vindo das Minas Gerais e de todas essas montanhas e cordilheiras que nós temos aqui nessa divisão entre Minas e Espírito Santo. No Caparaó, por exemplo, né, e outras montanhas que nos trazem essa abundância de água que nós temos aqui no Espírito Santo, né? Eu já fiz outros vídeos. Entre eles, gente, eu já fiz um vídeo aqui, por exemplo, para falar dessa navegação de 1811, que é uma navegação apresentada por Francisco Manuel da Cunha ao Conde de Linhares, que era ministro de Dom Pedro, de Dom João VI, nessa época, né? Falando das dificuldades para atravessar o Rio Doce. E era desse jeito aí, gente. Piroga no meio do rio, no meio da mata, com aqueles caboclos ou com índios, né, que nos ajudavam a desbravar essas matas, com todos aqueles perigos de animais selvagens, né, onças e tudo, jacarés, etc. E outras tribos indígenas que a gente sabe, já falei várias vezes aqui no canal, que essas tribos indígenas no litoral brasileiro, no sertão, viviam em guerra. O Brasil tinha milhões e milhões de índios, né, de naturais, ou digamos assim, né, que já viviam aqui há milhares de anos, né, e viviam sempre em guerra. Quando não estavam em guerra com outras tribos, estavam em guerra entre eles mesmos, né? Sempre foram assim, povos de guerreiros mesmo. Essa navegação aí pelo Rio Doce, em 1906, com o vapor Milagres, que vocês estão vendo aí em fotos dos anos 1930. Aí tem a Regência Augusta, né, que é onde deságua o Rio Doce no Oceano Atlântico. E esse assunto que eu vou trazer hoje, que é essa navegação, que nós temos um relato aqui bastante interessante de 1905, publicado na revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, na época em que geografia se escrevia com PH, né? Então tá aqui, ó. Tá aí a revista. E tem ali a comissão de redação, doutor José Arthur Boité, coronel J.M. Moreira Guimarães, Francisco Agenor Noronha Santos, major Joaquim Lacerda e Lindolfo Otávio Xavier, em viagens pelos rios navegáveis do estado do Espírito Santo. Então há dezenas de relatos, né? Eu vou trazendo devagar, porque é muita coisa. E para ler isso aí tudo, gente, é fogo, né? Você tem que estar com tempo. E é claro que a gente tem outras atividades, né, para fazer aqui no estúdio, né? A navegação prática da Vitória da Barra, do Rio de Santa Maria, aqui em Vitória, saindo pela Barra,
indo até o Rio Doce. Ele dá uma detalhada navegação, né, pelo Rio Doce, e o texto ele abre daquela forma lá do final do século XIX, né, início do século XX, aos primeiros alvores da aurora do dia 22 de novembro de 1905, achava-me prompto aguardando a chegada da baleeira da praticagem da Barra da Vitória, que deveria trazer o prático mor para conjuntamente nos conduzir para bordo do pequeno vapor União, propriedade do senhor Carlos Pinheiro Azevedo, que se destinava à Barra do Rio Doce, lá na Regência Augusta, lá em Regência, tocando por escala na cidade de Santa Cruz. Você vê que Santa Cruz nessa época era um porto importante para a parada entre Salvador, Porto Seguro, São Mateus, Porto de São Mateus, Santa Cruz, né, até chegar em Vitória. Às vezes parando em Jacaraípe. Era importante a parada até para reabastecer com água, talvez, com alguns víveres, ou uma parada obrigatória para você desembarcar alguém, ou desembarcar algum produto, ou embarcar outro, ou embarcar pessoas, etc., né? Então, ele trata dessa navegação. O relato é de Veríssimo José da Costa, um relato datado de 1905, mas muito detalhado, muito legal de ler, simples de ler. O português você entende perfeitamente, não tem nenhum problema de você não entender. Alguma palavra ou outra, né, que é besteira também, é só pegar o pai dos burros aí, o Google, o atual pai dos burros, né, que não é mais o dicionário, e você vai ver, tranquilo lá. Tem algumas palavras que não se usam mais, caíram em desuso, mas é fácil. O texto ele apresenta esse detalhado relato, né, dessa viagem. Eu até fiz aqui na inteligência artificial algumas gravuras, gente, mas eu vou trazer para vocês aqui fotos reais, né, que são muito interessantes da gente ver como era a regência nesse período aí. Essa foto deve ser dos anos 20, 30, né, gente? Aqui tudo é regência. E tá vendo? Essa estrada de ferro, digamos assim, né, era para trazer madeiras, né? Madeiras. E eu ia embarcar ali, né? Então você vinha com aquele carrinho pequeno, aquele vagonete, como se chamava antigamente, né? Com essas toras, e isso era embarcado em navios muito maiores. Ali é claro que você vê ali uma pequena embarcação, né, pequenininha, que ia com certeza pegar passageiros, né? Era muito comum também esse tráfego de passageiros entre Santa Cruz e Regência, e até o Mucuri, e descia para Vitória, etc. Parava em Jacaraípe, né? Serra. Então, o texto faz esse relato de Veríssimo José da Costa. A narrativa descreve a paisagem, a vegetação, a navegação, os peixes, as tribos da região e também as comunidades que haviam ao longo dessa viagem, as características da geografia do local. O autor fornece também a história, alguns costumes dos ribeirinhos, o pessoal que vivia ali, né? A viagem é detalhada em 3 partes, cobrindo então diferentes seções do Rio Doce e também de seus afluentes, né? O documento ele traz também descrição da flora, da fauna, pessoas que habitavam a região, tanto os ribeirinhos, né, dos rios mesmo e seus afluentes, como também o pessoal que vivia nas praias, comunidades de pescadores nas praias, né? Então a viagem ao Rio Doce, essa análise, né, publicada então na revista da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro em 1905. O capitão de corveta chamava-se Veríssimo José da Costa, e ele começa então em 1905 fazendo essa navegação prática aqui de Vitória até a Barra do Rio Doce, passando por Santa Cruz, passando por Nova Almeida, que chamava Vila Almeida, ou Vila do Almeida, né? Toda aquela região era uma enorme fazenda que pertencia a essa família, né? Aí ele diz aqui alguma coisa como assim: a Barra, como acabamos de ver, é boa e por ela sobem grandes sumacas até 9 milhas no lugar denominado Guandu. Uma sumaca, né, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Sumaca é um nome feio, né? Mas sumaca é um barco, gente,
que acabou dando nome a outras coisas que não tem nada a ver com barco, né? Praia da Sumaca, ou Rio da Sumaca, sempre tem assim uma coisa que vai levando a outra, né? Mas a Sumaca, deixa eu colocar aqui para vocês, cadê a Sumaca, gente? Cadê a Sumaca? A gente vem aqui, ó, e a Sumaca é um barco à vela, assim, ó, nesse estilo aí, ó. Aqui na Barra da Vitória tinha muitas dessas sumacas, né? Saíam aqui da Ilha da Fumaça, do Antenor Guimarães, umas que já não tinham nem vela mais, mas eram tocadas a diesel, né, nos anos 30, 40, mas as sumacas eram assim. Esse barco que vocês estão vendo aí, ele já é um barco movido a diesel, né, nos anos 30 aí. Não era vapor não, vapor é século XIX, né? Então, seguindo aqui com a leitura do texto, que dava para subir 9 milhas até Guandu. O autor detalha também as características do rio, como profundidade, a largura do rio, a presença de bancos de areia. Ele faz um mapeamento bem profundo, né? Até por conta da utilização desse texto por outros navegadores, aqueles que são incautos, né? Que não conhecem a região, que vão entrando de qualquer jeito. A gente sabe de muitos naufrágios, afundamentos, encalhamentos que aconteceram, inclusive aqui na Barra de Vitória, de gente que não tinha um prático mor que pudesse subir a um navio de vapor, né, um navio desse maior, para fazer a navegação, né? Porque o prático conhece a região, né? E ele continua dizendo aqui: explicou-me o comandante do União, esse barco a vapor, né, que navegou assim para livrar-se dos baixios, os baixos de fora, lá nos arrecifes, que são pedras muito perigosas. Normalmente os arrecifes são pontiagudos, né? E a gente sabe de relatos de centenas, milhares de navios que afundaram por conta, inclusive lendários, né, por conta desses arrecifes. E que esta era a navegação mais segura para entrar em Santa Cruz, no porto de Santa Cruz, sem o prático da barra, que só abaliza quando espera algum vapor. Então, só quando tem um vapor. Uma sumaca não. Porque os vapores são muito maiores, né? Então, e o vapor também é bancado pelo governo, por algum empresário muito rico, então o prático fica ali à disposição. Naquela época, já em 1905. É claro que essa praticagem já era feita, essa navegação de cabotagem já era feita muito antes, muito antes. E esses práticos normalmente eram o quê? Era um pescador da região, muito antigo, e isso passava de pai para filho, porque o avô já pescava ali, já sabia a baixa mar, a alta mar, a profundidade, o calado, etc. Então isso passava de pai para filho. Por isso que a praticagem, até, sei lá, os anos 80, era desse jeito também. Ia passando de pai para filho, né? Hoje é concurso público, né? Tem que ser curso superior e etc. A expedição fala então das localidades ao longo do rio, né, do Rio Doce aí em 1905, fala de Santa Cruz, fala de Linhares, fala do Porto de Mascarenhas, a história da colonização da região, com a influência dos jesuítas e também essa exploração comercial, especialmente das madeiras. Né, a gente tem que lembrar o seguinte, que durante a colonização, gente, do solo espírito-santense e a colonização do Brasil, a ideia era tirar e levar embora para a Europa. Era tirar, vamos embora. Ou para o Rio de Janeiro, que era a capital, ou Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? Leva para Salvador madeira e animais e plantas importantes para fazer ungüentos e remédios e chás, etc. Era extrair. Era uma indústria de extração que deu no pico ali na extração de madeiras, especialmente ao longo de todo o Rio Doce, vindo das Minas Gerais, que dizem que era o melhor jacarandá do Brasil, talvez o melhor jacarandá do mundo, e aquelas outras madeiras de lei, né, os perobas e outras madeiras importantes de lei que saíram do Espírito Santo durante aquele período ali do século XVII e XIX. Né? Santa Cruz, então, foi fundada em 1558 por Afonso Brás, que era o governador em chefe da capitania do Espírito Santo, por haver do governo muito conhecido e notável Maracajaguaçu, aliás, contra o governo geral de Mendes Sá na última digressão. Esse é texto original, tá, gente?
De vez em quando o texto fica meio enrolado. O autor também destaca o papel de figuras importantes na história do Rio Doce, como o doutor Nicolau Rodrigues, pioneiro na navegação do Rio Doce. Navegação a vapor, né? O cara tinha muita grana, fazendeiro, tinha dinheiro, tinha influência, ele conseguia essa rota, né, por algum empréstimo ao governo, ou alguma licença por questão de amizade, ou alguma facção política da qual você era aliado, e você conseguia fazer esse tráfego. Aí você encomendava a algum estaleiro, né, a construção desse barco, né, para fazer o transporte de passageiros e o transporte de materiais, né? Era muito comum. Isso desde sempre é assim, né? Só em junho de 1857 é que a glória foi possível, que fez a navegação por esse rio um barco à vela do senhor Rodrigues dos Santos França, de carga, e o lotou de toneladas e toneladas, com 46 colonos portugueses, franceses e alemães, que foram fazer essa navegação pelo Rio Doce aí, em 1850, mais ou menos. Ele faz vários relatos, gente, o texto é muito grande. Eu destaquei aqui para vocês, ó, o texto ele é muito legal de ler, não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil. E ele vai falando, gente, desde a saída de Vitória, né, até a chegada lá em cima no Mucuri. Então, ele fala também da latitude, longitude, fala de medidas, né, de mapeamento, de cartografia, fala de locais também que a gente nem reconhece mais, né, por conta dos locais que mudaram de nome, efetivamente mudaram de nome. E ele fala então que iria com o vapor União, de propriedade do senhor Carlos Pinheiro Azevedo, até Santa Cruz, né, para depois subir até a Regência Augusta e entrar pelo Rio Doce, né. Às 6 horas da manhã já estávamos a seu bordo do União, né, e seguimos em demanda da Barra de Vitória, saindo daqui do porto, saindo aqui de dentro de Vitória, né, e em demanda da Barra. A brisa soprava mansamente a este-nordeste, enrugando levemente a superfície do oceano. O céu cobria-se de azulado manto, tornando a manhã alegre e linda, e o pequeno vapor rompia com regular velocidade a superfície mansa das águas, fazendo, né, nordeste, já na proa, levando descoberto o tradicional convento de Nossa Senhora da Penha, passando entre a Baixa Pequena e a Mula, e nesta direção navegou ele até a Ponta do Tubarão, lá no final da praia de Camburi, lá por fora pela Barra, né, onde quase com a Ponta do Piraém, lá onde fica hoje o porto de Praia Mole, né, subindo lá para cima, para Jacaraípe, passou então seguir a nordeste. A Ponta do Tubarão fica situado ao norte da Barra da Vitória, 3 milhas com os ilhotes dos Pacotes. Logo em seguida, a pouco norte, vê-se a Ponta do Piraém. Aí, gente, ele vai seguindo, dizendo que viu a Jucutuquara, o Frei Leopardo, viu o Mestre Álvaro, a enorme cadeia de montanhas do Mestre Álvaro, Serra Geral, subindo para a Serra, passando por Carapebus, chegando a Manguinhos, Jacaraípe, passando por Nova Almeida, onde há ainda habitantes que eram os antigos índios goitacazes, e ali eles veem a capela em invocação a Santana do Jacaraípe, com HY. O rio Caraípe, que era assim chamado, ou Jacaraípe, nasce na freguesia da Serra, rega a povoação, corre entre Carapebus e a Nova Almeida, na distância de quase 3 léguas um do outro, e afinal deságua no oceano. E ele vai relatando, gente, é muito legal. Eu não vou ler tudo porque são 50 páginas de relato, mas é maravilhoso. Ele fala então dos Reis Magos, a fundação dos Reis Magos em 1580, né, que é uma vila colonial antiquíssima, né, assim como Guarapari também, o Benevente também, Iriritiba, Quitiba, lá no Anchieta, e fala da Serra, fala dos imigrantes portugueses, os primeiros imigrantes a chegar na região,
E é um texto muito legal que eu recomendo que todo mundo leia, porque vai ser uma experiência incrível, né? Quando você lê o texto, você vai, na sua cabeça, você vai fazendo assim essa caminhada e você vai, porra, como deve ter sido essa jornada, né? Como é que o cara chegou até ali, como é que ele conseguiu transpor aqueles obstáculos naturais, a fauna, a flora, como é que ele conseguiu chegar até lá. A dificuldade de você fazer essa navegação na época, e depende do tempo, se está chovendo, se está ventando muito, se o mar está muito bravio e tudo, além dos perigos naturais no fundo do mar, né? Dos recifes e baixios e etc., bancos de areia e tudo. Gente, o texto está todo aqui descrito, né? Descrito aqui em resumo e completo aqui para quem quiser dar uma olhada aqui no Memória Capixaba no Facebook. É interessante a gente analisar porque o Brasil é um país muito rico em rios e a navegação fluvial sempre foi uma navegação importante até para que você pudesse colonizar a oeste, né? Fazendo aquela migração a oeste, como os americanos fizeram em meados do século XIX. Nós fizemos muito antes. Muito antes. O Brasil já vem tentando colonizar a oeste até o Tordesilhas, né? Desde que o Brasil começou ali por 1520, 1510, 1520. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo esses textos, lendo muito, lendo bastante, aproveitando um período ou outro que a gente esteja sem nenhuma atividade no momento, a gente pega para ler, para tentar destrinchar esses assuntos que fazem parte da nossa história. Então, gente, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas no Memória Capixaba. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.